pessoal! Estamos aqui no 11º vídeo dessa série de 21 vídeos das leis irrefutáveis da liderança. E hoje nós vamos falar da lei do círculo íntimo. Essa lei traz muito isso. Nenhum líder existe sozinho. E é disso que nós vamos trazer nesse vídeo. Quem são as pessoas que compõem o seu círculo? Quem são as pessoas que faz de você o líder que você é? Com quem que nós estamos falando? Só que antes de começar, clica aqui se você ainda não é inscrito no canal, compartilha esse conteúdo com outras pessoas. Depois de assistir o vídeo, se surgiu dúvidas ou ao longo do vídeo, contribua com seus comentários, com dúvidas, com o que você quiser. Será muito bom poder ter essa troca com você. Sou Elizabeth Crespo e hoje nós vamos falar da lei do círculo íntimo. O potencial de um líder é determinado pelas pessoas que estão à sua volta. E aí nós estamos falando de todo tipo de pessoas que estão à tua volta. São as pessoas da família, da sua equipe, as pessoas que se relacionam, seus pares. Quem são essas pessoas? Imagina, por que isso é tão importante? Vamos olhar para algo que aqui a gente fala muito, futebol. A gente reconhece quando uma equipe está vencendo, está caindo, a gente vai lá dar todos os méritos para o técnico. Só que ele não faz aquilo sozinho. O que esse técnico entendeu é que ele precisa de pessoas importantes em determinados lugares dentro do campo, com habilidades diferentes, para que ele chegue naquele resultado. Ele precisa de pessoas talentosas. E muitas vezes pessoas com talentos completamente diferentes dele. Então, assim, não existe ninguém que chega lá na frente, que é o líder, que é reconhecido como líder, sozinho. Não tem isso. Não existe ninguém que chega lá na frente, reconhecido como líder, com resultados vitoriosos, que tem alta performance, sozinho. Por que você, precisamos de uma equipe? Por que as pessoas precisam uma das outras? As grandes empresas e o mundo dos negócios descobriram a importância da equipe. Em 1980, a palavra da moda era gerenciamento. Em 1990, essa palavra se tornou liderança. E agora, no século XXI, a palavra é líder de equipe. Por quê? Ninguém sabe fazer tudo, ninguém faz tudo sozinho. E nós precisamos de pessoas com habilidades, qualidades diferentes, para que a gente possa entregar o melhor. A Madre Teresa de Calcutá tinha uma frase que dizia o seguinte: você pode fazer coisas que eu não posso. Eu posso fazer coisas que vocês não podem. Juntos nós podemos fazer grandes coisas. Gente, aquela história de líder solitário não tem nenhum sentido, porque assim, quem tá sozinho não tem nenhum seguidor, então não tem como ele ser líder. O líder tem a habilidade de descobrir grandezas no grupo ou estimular esse grupo a encontrar isso por conta própria. A gente vê a importância dessa liderança quando a gente olha para profissionais, atletas ou artistas, ou pessoas que têm talentos natos. Quantos bons jogadores chegaram num determinado momento da carreira, todo mundo achou que ia despontar, ia fazer, ia acontecer, e eles sumiram, não cresceram mais, se perderam. Faltou uma equipe aí do lado deles que fizesse com que eles vencessem todos os obstáculos, que pudesse saber como se comportar em determinadas situações, que tivesse que prestar atenção em algo que ele, dentro do campo, não precisa se preocupar. Isso faz toda a diferença. A mesma coisa quando a gente vê que tem jogadores que eram muito bons, se cercaram de uma boa equipe, de pessoas que faziam a diferença, que tinham poder de construir isso para ele. E o que ele fez? Ele se tornou fenômeno. Por quê? Ele teve tropeço, passou por várias dificuldades, mas tinha uma equipe ali que mostrou que caminho seguir. E fez desse profissional grandes profissionais. Então, assim, até aquela pessoa que você acha que é solitário, o artista que você vê na frente de uma câmera, um jornalista,
um atleta, o atleta que faz corrida. Poxa, é um profissional individual. Porém, se ele não tiver uma equipe que esteja atento a detalhes que ele não presta atenção, pessoas que estejam cuidando de como ele deve se comportar, essa pessoa não cresce, não vira um ídolo, não é referência. E agora vocês podem estar se perguntando, tá, Beth, como saber se eu tô aí com o meu círculo íntimo forte, que ele é um círculo íntimo que pode fazer com que eu cresça de verdade, me torne um verdadeiro líder? Primeiro que ninguém começa uma equipe com um círculo forte. A gente tem que ter clareza disso. Isso é uma construção feita pelo líder. E ele vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Até chegar um momento que você vai ter a equipe que você merece ter. A equipe com as grandezas do teu pensamento. E para isso, eu vou trazer aqui 5 perguntas que é importante vocês fazerem quando olharem para a tua equipe, se você está com a melhor equipe, se você está envolvido de pessoas que realmente pode te tornar um verdadeiro líder. Então, faça essas 5 perguntas olhando desta forma. Primeira pergunta, os membros dessa equipe têm influência junto às outras pessoas? As outras pessoas que me interessam, aos outros grupos, as outras áreas que eu me relaciono. Eu fazia parte de uma equipe, de um departamento dentro de uma empresa. Só que eu me relacionava com a área comercial, com a área de TI, com outras áreas. A sua equipe se relaciona bem com essas outras áreas? Vamos pensar numa coisa que está muito em alta nesse momento. Nós estamos próximos às eleições e o político, quando ele monta a tua equipe, ele vai pensando em trazer pessoas para a tua equipe que tenha influências com várias áreas da sociedade para que ele possa se eleger. E isso não está nada de errado. É isso que é o verdadeiro líder. Eu estou agregando na minha equipe pessoas que se relacionam bem com todas as outras áreas, se relacionam bem com outros departamentos ou com outras pessoas. Vou usar o exemplo do time de futebol. Imagine um técnico com um time sensacional, que joga muito, tá todo mundo entrosado, mas as pessoas não se relacionam bem com a imprensa, não se relacionam bem com a torcida, o pessoal do vestiário não gosta muito deles. Eu lembro de uma história na Fórmula 1, que o pessoal tinha um piloto que o pessoal da equipe gostava tanto dele que o carro dele nunca dava problema. Eles corriam para trocar os pneus muito rápido. Então existia todo um cuidado para que aquele piloto fosse campeão. E aí? As pessoas se relacionam com as outras áreas para garantir isso? Então, essa é uma primeira pergunta. A sua equipe, como ela se relaciona com os outros? Segunda pergunta. Os membros da sua equipe contribuem com algum dom complementar a você como líder? Porque a gente, quando está numa posição de liderança, que a gente influencia pessoas, a gente tende a atrair para a gente outros líderes. A gente tende a atrair para a gente, em qualquer situação, pessoas com as mesmas características, pessoas dos mesmos meios. Se você é um profissional de TI, você tende a atrair para você pessoas da área de tecnologia, porque você fala mais daquele assunto. A gente, como liderança, costuma se encontrar para discutir pontos desse assunto, de gestão de pessoas, como faz isso, como faz aquilo. E aí? E aquela área sua que é deficiente? Igual, eu não sou a pessoa extremamente analítica. Então, na minha equipe, teria que ter pessoas analíticas para que me ajudassem. Eu tinha isso. A pergunta é, na tua equipe, tem pessoas que agregam ao dom que você precisa? Porque, assim, o líder tem que ser completo. Então, tem gente ali que está agregando para você? Fica atento. Ou todo mundo tem o seu mesmo perfil. Terceiro, eles têm posições estratégicas na sua organização, no seu resultado? Vou dar um exemplo. Se você é um gestor de um time da área comercial, você concorda? Você se relaciona nesse ciclo seu de amizade, de relacionamento. Você tem boa relação com o pessoal do marketing, que vai criar as campanhas publicitárias? Porque ele influencia no teu resultado.
É igual o técnico de futebol. Como será a relação dele com os fisioterapeutas, com o massagista, com os médicos? Porque um profissional desse alinhado com um técnico, você concorda que ele vai trabalhar mais efetivamente os jogadores de acordo com a necessidade. Então, a pergunta, as pessoas que te circulam, independente de ser equipe, ser pares de outras áreas, você tem um bom relacionamento, você interage bem com as pessoas que podem influenciar no seu resultado de forma indireta? Quarto, as pessoas agregam valor a você? John Maxwell traz no livro dele que a mãe dele contava uma história para ele que existe 2 tipos de pessoa. A que entrega, a que faz e a que se encosta em quem faz. A pergunta é, essas pessoas também agregam valor ao teu resultado, às coisas que você faz, ou ela só tá ali sugando o que você ou que a tua equipe está produzindo? Você tem gente na tua equipe que só tá sugando o resultado dos demais, sendo negativo, não trazendo nada que agregue? Essa pessoa não pode estar no seu ciclo, porque ela pode te atrapalhar. Então é isso, essas pessoas estão agregando valor para você e para o seu time? Para a sua liderança ser cada dia mais forte? Salomão, no Antigo Egito, já dizia assim como o ferro afia a faca, o homem afia seu companheiro. Então, traga para você pessoas que agreguem valor para você, que contribua para o seu crescimento. E quinto, e não menos importante, a sua equipe, as pessoas que estão no seu ciclo, elas contribuem um com os outros? Tem uma coisa que acontece muito e se fala muito, que o resultado de um time tem muito a ver com a química que tem ali. Por que as grandes organizações se preocupam tanto com o clima organizacional? Porque você sabe que quando o clima ele é gostoso, que as pessoas gostam de estar ali, ela tende a produzir mais. A pergunta é, as pessoas da sua equipe estão contribuindo uma com as outras? Eles gostam de fazer parte daquilo? Um complementa o outro e tem consciência do seu papel dentro daquele contexto? Quer fazer com que o outro cresça? Quer ajudar no desenvolvimento do outro? Quer fazer isso por você e dentro do contexto para todo mundo? Então, fique atento. Existe isso ou tem alguém que está destoando desse cenário? Você só vai criar um círculo forte se você conseguir construir uma equipe nesse jeito. Depois de você olhar para essas 5 perguntas, olhar para o teu círculo, considerando essas 5 perguntas, e se você falar assim, nossa, tem pessoas que precisam se adequar, que não está dentro disso, antes de tomar qualquer atitude, se identifique e pergunta, essa pessoa tem excelência, maturidade e bom caráter? Se ela tiver, tem como você trabalhar. Existem 3 tipos de indivíduos. Aquele que sabe que precisa de entrar em ação, entendeu? E pode ser desenvolvido cada vez mais porque ele está disposto. O que está ali de forma quase inerte e que, assim, faz o que tem que ser feito, o mediano que está ali. E o terceiro é aquele negativista, que tudo vai dar errado e não vai dar certo. Não perca seu tempo com esse negativista. É melhor você investir o seu talento em desenvolver o primeiro grupo para que ele se torne excelente, até desenvolver o segundo, criar motivação, do que perder muito tempo com quem é negativo. Nunca pare de evoluir o seu círculo íntimo. Olha, contrate as melhores pessoas que você puder. Desenvolva o máximo possível e contribua sempre com o crescimento delas. Aí você vai se tornar um verdadeiro líder. Existe uma frase que fala o seguinte, o seu sucesso, eu não sei de quem é mesmo, mas ela fala o seguinte, o seu sucesso não é o que você conhece, mas sim ele vem através das pessoas que você conhece e se cercam delas. Pense nisso, de repente vale a pena se relacionar de forma mais estratégica. E por muito tempo, e muitas pessoas têm preconceito porque acham que se relacionar de forma estratégica é se relacionar por interesse. Gente, e quem diz que a gente não pode aprender com o novo?
Quem diz que o fato de eu me aproximar por você por um interesse não vai nos tornar grandes amigos e a gente vai ter muito para contribuir por outro? Tudo na vida é por interesse. A gente chora porque tem interesse em comer, a gente anda porque tem interesse de ir para frente, tudo é interesse. Então, isso não quer dizer, o problema é quando você tem interesse de derrubar o outro, que você quer ser desonesto, mas isso não. E você, quando tá indo buscar alguém para agregar você, você também tá levando algo para agregar. Então, não se furte isso daí. Agora vamos entender como aplicar a lei do círculo íntimo na nossa vida. Primeiro, olhe para as pessoas que eram do seu círculo anterior, olhe para as pessoas do seu círculo atual, faça uma lista dessas pessoas. Faça na frente várias lacunas mostrando o que elas agregam de valor, respondendo aquelas 5 perguntas. O que ela contribui para vocês, qual é o potencial dessas pessoas, principalmente em todos os tipos de relacionamento, olhando para um todo, o como e aonde são as pessoas que você precisam trazer mais para a tua vida, o que são redundantes, o que é o mais do mesmo, que não está agregando tanto. Então, olha para isso e vê como você consegue trabalhar isso. Os grandes ciclos íntimos não são formados por acaso. Na realidade, quando você se torna um verdadeiro líder, você vai agregando mais pessoas a isso. Primeiro porque você vai desenvolvendo as pessoas que estão com você. Então, automaticamente vai aumentando. E para isso acontecer, passe mais tempo estratégico com essas pessoas, mostrando para elas quais são os caminhos. Dê mais crédito para que elas façam o que precisa ser feito. Dê mais responsabilidade e cobre isso. Faça com que essas pessoas cresçam, porque você vai crescer junto com elas. E por fim, estude a sua lista de círculo íntimo. Vê quem está agregando, quem que já não faz mais, quem não está contribuindo. E assim, faça os ajustes necessários. Afinal de contas, é a sua carreira que está em jogo, é a sua liderança, é você que quer construir e se tornar um verdadeiro líder. Para isso, você precisa tomar atitudes e decisões. Então, espero que você tenha gostado e assim, não deixe de comentar nesse vídeo o que faz diferença, o que é importante para você. E até o próximo vídeo.